Salve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje iremos tratar sobre a natureza e atributos de Deus na nossa série sobre a obra de Tomás Pegges, que é a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino em forma de catecismo. Bom, como o nosso combinado, bom, pelo menos eu acredito que tenha sido isso, faz tempo que eu gravei o outro, é de primeiro lermos e depois eu comento, né? Vocês podem até comentar algo a mais nos comentários, isso ajuda muito todos nós, né? Primeiramente, como a gente vai estudar coisas da fé, é importante pedirmos a luz divina. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer a oração do Padre Paulo Ricardo, porque é muito boa. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar a leitura. Quem é Deus? Um Espírito em três pessoas, Criador e soberano Senhor de todas as coisas. Que quereis dizer quando dizeis que Deus é Espírito? Quero dizer que não tem corpo como nós, que está absolutamente isento de matéria e de qualquer elemento estranho ao seu ser. Que consequências se derivam destes princípios? Resulta que Deus é, no sentido mais absoluto e transcendental, o ser por essência, e as restantes coisas são seres particulares. São tais seres e não o ser. Deus é perfeito? Sim, Senhor, porque nada lhe falta. É bom, é a própria bondade, como princípio e fim de todos os amores. É infinito? Sim, Senhor, porque coisa alguma pode limitá-lo. Está em toda parte? Sim, porque tudo quanto existe nele e por ele existe. É imutável? Sim, porque nada pode adquirir. Eterno? Sim, porque nele não há sucessão. Quantos deuses há? Um só. Existem em Deus os referidos atributos? Sim, Senhor, e se não os possuísse, não seria o ser por essência. Podereis demonstrá-lo? Sim, Senhor. Deus não seria o ser por essência se não fosse o que existe per se, ou, como dizemos, por necessidade de sua natureza. O que existe per se concentra em si mesmo todos os modos do ser. É, portanto, perfeito, e, sendo perfeito, necessariamente há de ser bom. É, além disso, infinito, condição indispensável para que nenhum ser tenha ação sobre ele e o limite. E, se é infinito, possui o dom da ubiquidade. É imutável porque, se mudasse, havia de ser em busca de uma perfeição que lhe faltasse. Sendo imutável, é eterno, porque o tempo é sucessão, e toda sucessão revela mudança. Sendo perfeito em grau infinito, não pode haver mais do que um. Se houvesse dois seres infinitamente perfeitos, nada teria um que o outro não possuísse. Não haveria meios de distingui-los e seria, portanto, um. Podemos ver a Deus enquanto viemos neste mundo? Vivemos neste mundo? Não, Senhor. Não o consente o nosso corpo mortal. Poderemos vê-lo no céu? Sim, Senhor, com os olhos da alma glorificada. De quantos modos podemos conhecer a Deus neste mundo? De dois, por meio da fé e da razão. Que coisa é conhecer a Deus por meio da razão? É conhecê-lo mediante as criaturas, obras de suas mãos. E conhecê-lo pela fé é conhecê-lo sabendo o que ele é, pelo que nos revelou de si mesmo. Qual destes dois modos de conhecimento é mais perfeito? Indubitavelmente o da fé, dom sobrenatural, que nos mostra Deus com uma claridade como jamais o pôde conjecturar a razão humana. E ainda que, devido à imperfeição de nosso entendimento, percebemos esta claridade, manchada de sombras e obscuridades impenetráveis, é todavia dela como a aurora do dia feliz da visão perfeita, que se constituirá a nossa bem-aventurança no céu. As palavras e proposições que usamos para falar de Deus expressam alguma coisa de positivo, determinado e real? Sim, senhor, porque se bem que tenham sido inventadas para designar as perfeições das criaturas, podem empregar-se para manifestar o que em Deus corresponde a essas perfeições. Tem o mesmo sentido aplicadas a Deus e às criaturas?
Sim, senhor, porém com alcance diverso. Quer dizer que, aplicadas às criaturas, manifestam plenamente a natureza e as perfeições que expressam, porém usadas para designar perfeições divinas. Se bem que em Deus existe realmente quanto de positivo encerra o seu significado, não alcançam expressá-lo de modo supereminente como está em Deus. Por conseguinte, Deus é inefável. Qualquer que seja a nossa linguagem e a sublimidade das expressões que usemos para falar dele, é inefável. Apesar disso, não pode ter o homem ocupação mais digna e proveitosa do que a de falar de Deus e dos seus atributos, apesar do confuso e impreciso de nossa linguagem durante esta vida mortal. Pois bem, agora encerramos a nossa leitura. Agora vamos nessa aqui, por ordem das perguntas e respostas, fazer alguns breves comentários para melhor compreendermos a profundidade do que o Santo Tomás de Aquino havia escrevido na Suma Teológica. E, claro, não vai ser tudo, não vai ser o mais perfeito, não vai ser o mais profundo, mas vocês podem ajudar a ficar mais próximo do perfeito, fazendo o quê? Comentando. Fechou? Vamos lá. Quando a gente fala que quem é Deus, a gente pode atribuir várias coisas, né? Muitos títulos, entre eles alguns termos em outras línguas, por exemplo, latim, que são línguas, o grego, o latim, são línguas mais antigos, né, da patro-cristãos. Então, aqui, ó, que nem a gente pode falar vários homini, né? Deus, ele é omni creator, ou seja, criador de todas as coisas, inclusive um dos 43 dogmas de fé. Ele é omni regio, ou seja, ele rege tudo. Ele é o Pantocrator, pegando aqui agora uma raiz grega, né? Inclusive tem aquela pintura, né? De que ele é o onigerente, né? Aquele que rege todas as coisas. E dá para tirar disso, assim, várias outras coisas, como omnipresente, né? E aqui já é meio puxado português, eu não sei exatamente falar em latim, né? Mas, ou seja, você vê até que, até no português, onipresença, onipotência, omnipotens, né? Tem justamente essa derivação bem ligada, né? Não deu muita mudança no radical, né, da palavra. Pois bem, ele é um espírito em três pessoas, como Tomás de Aquino diz. É aquele negócio lá, mistério da Santíssima Trindade. A gente pode tentar explicar, mas não vai ser nunca o jeito mais correto, como foi já tratado em outras perguntas, e a gente vai abordar melhor sobre isso. Mas a gente pode dizer por enquanto que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Beleza. E, bom, Deus é absoluto e transcendental, tudo quanto existe nele por ele existe. Isso aqui é, inclusive, um nexo com o nosso propósito de vida, né? Afinal, a existência de todas as coisas, na verdade, né? Afinal, viemos para este mundo para voltar para ele, exercendo neste mundo a vocação que ele nos chama a viver, né? Ou seja, ad maiorem Dei gloriam, como diria o lema jesuíta, né? Acho que é epífrase que fala o termo de que para tudo seja, tudo convirja. Tem a convergência de ir para a maior glória de Deus. Sabe o que é o dom da ubiquidade que foi falado? Ubiquidade, que nem tem aquela cena lá no filme de Exorcista, acho que é o Exorcista do Papa, né? Meio que retrata, se eu não me engano, a história algum relato do Gabriel Amorf, né? Se eu não me engano, faz tempo que eu assisti aquele filme. E ele fala numa parte daquele do exorcismo lá que tá quando tá o demônio no garoto, né? Ele fala, o demônio, né? Deus non est sic. Não est qui, não est sic. Não sei, mas enfim, ele diz, Deus não está aqui. Aí ele responde, Deus ubique est. É justamente isso. Ubiquidade vem da palavra latina ubique, que esta deriva do ubi. Ubi significa quando ou onde, mas normalmente eu vejo mais em contextos de onde, né? Mas também pode servir para quando. Mas serve para os dois também se for parar para pensar na divindade, né? Mas enfim, ubique fica Deus está em todos os lugares, né? Ubique é aquilo que está em todo lugar. Então, quem tem o dom da ubiquidade? Deus. Deus tem o dom de estar em todos os lugares. É a onipresença, certo? E, enfim, ele é o ser perfeito. E aqui,
Aqui nessas perguntas e respostas, fala duas vezes dessa tal divisão perfeita que constituirá a nossa bem-aventurança no céu. Os olhos da alma glorificada. Isso é a visão beatífica, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando, abordando sobre ela. A gente aprofunda bem ela aqui, né? Então, se quiserem, eu não sei se eu vou conseguir lembrar disso na hora de estiver editando e também tenho preguiça de achar no meio do vídeo, inclusive depois de editado. Então, gente, é só vocês entrarem no meu canal e pesquisar na lupinha, seja no computador, então pesquisando, seja no celular, é, vis- a visão beatífica, Senhor Ambrósio. Quase certeza vai aparecer o vídeo para vocês, tudo bem? Muito bom o vídeo, não é longo, tudo bem? Então vamos lá conferir. Tá. Quando fala aqui de dois modos para a gente conhecer a Deus, é justamente as duas teologias que existem, a sobrenatural e a natural. A natural, a gente usa razão, sobrenatural, a gente usa fé, né? E realmente, a teologia sobrenatural é a que a gente tem que ter a base, né? A fé pode ser justificada pela razão, mas nem tudo a gente pode compreender pela razão. Afinal, essas coisas transcendem a nossa própria existência, né? Então, tem esse grau maior a teologia sobrenatural. Afinal, sobrenatural transcende o natural. É algo que vai além, certo? É maior. Então vamos lá. E conhecê-lo pela fé, enfim. Aqui a gente fala, aqui Tomás, né, fala sobre revelou de si mesmo. Aqui vale um comentário breve apenas, né? Mas se vocês quiserem conferir um vídeo que eu também comento um pouco sobre isso, que é o fato da revelação completa estar já em Cristo, né? Mas confiram aí que são os critérios para provar uma aparição, né? De uma aparição mariana, no caso, a bordo, né? E esse é justamente um dos critérios. Então confiram aí. Eu não lembro muito bem o nome do vídeo em si, mas se não me engano são os critérios para que seja comprovada uma aparição, alguma coisa assim. É um vídeo muito bom aqui do canal. E entende, né? E nem o próprio Tomás de Aquino fala aqui que é inefável, tal, mas por mais que seja difícil, assim, seja na verdade impossível para nós a gente se referir a algo a Deus, né? Afinal, ele transcende, é a ocupação mais digna e proveitosa, né? Então, exatamente, a gente usa analogias para falar de Deus. Afinal, é, é um conceito muito importante isso na teologia, né? Porque é importante purificar continuamente nossa linguagem ao falar de Deus, reconhecendo que nunca poderemos expressar totalmente o mistério infinito de Deus. Então a gente usa analogia para tentar adequar, usar a razão para a gente ter um mínimo assim de compreensão, um mínimo assim de lógica para a gente poder entender Deus, para a gente poder tentar alcançar, por mais que seja o verdadeiramente a verdade, né, com V maiúsculo assim, seja algo assim transcendental, algo que vai além do que a gente é, né? O princípio, Deus é no sentido mais absoluto e transcendental. Enfim, isso inclui também o fato de Deus est, Deus ser. O simples fato dele ser já é transcendental e absoluto. Então, vai muito além. Mas então foi esse o nosso segundo capítulo da primeira sessão, né? Já deixa até uma brecha aqui que nosso terceiro capítulo será sobre as operações divinas. Fiquem ligados no canal. Por enquanto é isso. Falei!